José Francisco de Paula. Você conhecia como? Ju do Chicão. E a senhora? Maria José de Paula Silva, filha do Chicão. Chicão aqui na comunidade foi uma pessoa muito prestativa, né? Foi vereador por muitos anos. Todo mundo que a gente fala nele é só de bem. Aí eu acho que ele deixou um grande legado aqui para todos. Para nossa família, pelas pessoas amigas. Foi um grande amigo, um grande pai, né? Que eu comecei com ele para a roça, com ele eu tinha 9 anos. Tinha vez que eu falhava de escola para ele levar eu para ajudar ele a tirar carvão. Às vezes o carvoeiro dele adoecia, aí ele me levava. E eu agradeço demais a Deus por isso, pelo que eu sou hoje, e sinto falta demais dele. O primeiro mandato dele, ele perdeu, se eu não me engano, foi por 3 ou 5 votos de diferença. Na época os votos eram contados lá em Pitangui. Aí depois, e ele continuou, no mesmo dia que teve a eleição, ele já continuou pedindo voto para a próxima eleição, porque ele era assim. A eleição era hoje, e ele já pedia para a próxima. Eu trabalhava política uns 4 anos. Aí na próxima ele ganhou e não perdeu mais. Foram 4 mandatos. Ele morreu, ele estava no 4º mandato dele. Ele passava a noite na fila para marcar ficha para algumas pessoas que não tinham condição de ir de madrugada. Porque na época a gente tinha que passar a noite lá para pegar ficha, né? Hoje mudou, né? Hoje já não é assim mais. Mas ele fazia isso direto. E o negócio dele era trabalhar para o povo. Porque ele falava que ele trabalhava para o povo. O povo precisa de mim. E esses dias mesmo foi terça-feira, uma pessoa conversando com uma colega, ela me falou isso, que ele já segurou muito lugar para ela conseguir uma ficha. Ele trabalhou na CAF por muitos anos, que antes era cortada a lenha com motosserra, né? Ele trabalhou lá muitos anos. Trabalhou no Liga, de porteiro, muitos anos. Muita gente conheceu de lá. Mexia com a carvoeirinha, né, Ju? Igual você falou que, né, ajudava ele, né? Quando a gente morava na roça, a gente morou por muito tempo na roça, até que viemos para cá. Onde que vocês nasceram? Eu nasci foi aqui mesmo, né? Aqui mesmo. Mas nós morávamos no Canavial. Onde que é? Lá perto da Capela do Pontal. Que é a região. Do lado de baixo ali. Nós éramos um total de 8, né? Mas aí teve aquele acidente com o Marcos, ali na praça. Hoje nós é 7. Eu sou a mais velha. Sou a mais velha de todos. Eu sou o terceiro. Qual que é a ordem? A filha? A Neis, aí eu. A Sara. A Sara mora em Nova Serrana. O Eliel. O Eliel mora aqui. A Marta mora em Nova Serrana. Aí depois era o Marcos, né? E depois o Lucas. Mas todo mundo gostava demais do papai. Era desde criancinha até os idosos. Ele gostava muito de ajudar também com material escolar. Isso mesmo. Tem Minha as colega meninas. falou isso, que ele levava caderno para elas. De vez em quando eu encontro com o Marcinho. Todo ano o papai levava caderno para as meninas dele. Eles agradeciam demais. E inimizade, vocês lembram de alguma? Teve algum rival político? Inimizade não, né? Rival político. Não. Ele era muito discreto, ele não comentava, né? Às vezes podia ter, né? Porque sempre tem, né? Sempre tem os adversários políticos, né? Então, normal, né? Não significa mas nunca fiquei sabendo de uma discussão dele. E sua mãe, assim, como é que ela lidava com isso do Chicão? Ter que ficar fora direto, ter que arrumar trem pros outros, ter que ir reunião de câmara? Aí a mãe ficava molada, assim, nos pontos, né? Porque ele ficava muito fora e... Aí você sabe como é que é o povo, né? Alguns falam as coisas que não existem, né? Então... Mas minha mãe, graças a Deus, ela sempre foi uma pessoa muito preservada, sabe? Ela, graças a Deus, ela
Ela cuidou, venceu tudo. muito cuidadosa com nós, né? E hoje como é que ela tá? Uai, tá bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Mora sozinha? Meu menino, caçula, mora com ela. Ah, O Kaique. Mora os dois. ali naquela casa ali da 7 de setembro. Naquela casa da 7 de setembro. Papai, no dia que tá no hospital, eu tava trabalhando lá perto do hospital. Saí cedo. Aí ele falou assim comigo. Ele me ligou. Ô João, que você tá? Eu falei, eu tô subindo pro serviço. Ele falou assim, na hora do almoço, se você tiver um tempinho, você passa aqui no hospital. Eu falei, não, passa aí agora. Ele falou, não, vai atrasar no seu serviço. Aí eu falei, não, atrasa não. Passei lá, cheguei lá, entrei. Aí ele foi, conversou comigo um bocado lá e falou comigo que era para mim arrumar um táxi lá no Novo Horizonte, na casa de um senhor lá, que ele tinha conseguido uma cirurgia para ir lá em Bom Despacho. E o senhor não estava sabendo ainda, e ele tinha conseguido. Que era para mim ir lá e contar ele já para o outro dia ir para Bom Despacho fazer a cirurgia. Aí, assim eu fiz. Quando foi no outro dia cedinho mesmo, a minha prima me ligou, trabalhava no hospital, me ligou para mim, que estava precisando de mim lá. Aí eu vinha perto do Campo do União, até voltei, vesti uma calça que eu pensei que era para sair com ele. Voltei lá em casa, peguei uma calça e os documentos e fui lá no hospital. Cheguei lá e ele tinha ido. A preocupação dele, por último, gente. Ele era desse jeito. Ele foi muito prestativo, viu? Nossa. E ele era assim, se você chegasse lá e pedisse lá alguma coisa, ele não falava com você que rumava, que nem que não rumava, não. Ele falava que ia ver. Quando você menos esperava, ele estava te ligando, eu consegui. Era um papelado na gibeira, assim, com os telefones. Andava numa bicicleta velha e de chinela havaiana. Aconteceu comigo mais ele na carvoeira. Geralmente a gente punha os fornos a gente punha fogo nos fornos para cozinhar a lenha. À tarde, antes de ir embora. Aí a gente colocou fogo em 2 fornos. Aí no dia cedo nós chegou lá, um desses tinha apagado. E como a lenha era verde, dava gás. E nós era acostumados a colocar um pouquinho de gasolina para o fogo pegar, né? E nós subiu no forno e despejou a gasolina. Na hora que nós riscou o palitinho de fósforo, o trem explodiu. Aí eu fui lá em cima, com tijolo, e o papai, como era pesado, grandão mesmo, ele não subiu não, ele foi de lado. Nossa, nós ficou apertado, mas depois nós agarramos, foi rir. Ele perguntou se eu tinha machucado, eu falei, não, machuquei não. Um caso engraçado é esse. Eu deveria ter uns 14 anos, acho que foi, mais ou menos isso. Os outros irmãos ele levou para trabalhar também, assim? Só eu, mais a filha e a Neis, que foi os 3 mais velhos. Aí que eu já morava na roça. Aí pros meninos mais novos, os irmãos mais novos, pra eles foi, como diz o outro, mamão com açúcar, né? A gente já morava aqui, né? Então, eu lembro demais dele, assim, recordação boa que a gente tem, em família, sabe? Ele gostava demais de criança. Ele até acho que judiava um pouco das crianças, de tanto que gostava, sabe? Às vezes dava um beliscãozinho ali. E hoje a gente até fala, nossa, se o papai estivesse aqui hoje, gente, esse menininho que ia sofrer. Porque ele gostava demais de criança. Sempre gostou. Era muito bom. Muito carinhoso com todos os netos. Muito. Ele demais. viu muitos netos nascer? Uai, muitos não, né? Sim. Não. Os 2 meus, por exemplo, né? Que eu sendo mais velha, tive filho primeiro. A Letícia, né? A Júlia, né? Ou não? Uhum, a sim, Júlia. Júlia. E o Derek Madandara? Sim, esse também. E o Caio? Ariel, E eu, mas o Marcos, nós dois era mais ou menos parecido assim. Nós gostávamos de ir no campo do União e tinha um jogo do União. Aí terminou o primeiro tempo do jogo, o União tava perdendo o jogo. Eu não lembro qual time, não. Aí o Marcos falou assim, vamos embora? Vamos. Aí ele pegou a bicicleta e falou que vinha na casa dela, na casa da filha. Aí passou um bocado, tava escurecendo já.
A Conceição do Zé Maria Leiteiro foi lá em casa me chamar. E diz a mãe que deu um pressentimento ruim nela. Aí a Conceição me chamou lá, conversou comigo lá. Eu já saí correndo. Ela falou comigo que tinha um caminhão de bebida, lá ia atravessando a avenida. E lá naquela esquina da lotérica, a prefeitura tinha posto uma plaquinha lá, interditando a principal, que era na praça. E o motorista do caminhão, não sei se ele estava desatento ou ia no movimento, ele viu a plaquinha, estava em cima dela. Aí já jogou o caminhão. E meu irmão vinha, o Marcos vinha. E eu andava na rua assim, igual ele também, porque eu olhava muito os carros. O carro lá ia direto, eu vinha, né? Só que já tinha passado mais da metade da rua assim, o cara jogou o caminhão de uma vez e pegou ele. A roda parou em cima dele. Aí eu cheguei lá já correndo, eles já tinham levado ele para o hospital. Cheguei lá no hospital, mas ele já, parece que, não sei, ele já chegou morto no hospital. E realmente, ele foi embora daqui. Ele saiu daqui para ir embora e aconteceu. E ele tava na alegria, só tinha roubado um servicinho, negócio não sei se é negócio da prefeitura, que tinha ali aonde é o fórum hoje. Eles rumavam. Departamento social. Departamento de social. aprender a fazer as coisas, sabe? Aí ele tava no entusiasmo que já ia começar na segunda. Na quinta-feira, não sei se era na quinta-feira, ele ia fazer 14 anos, né? Não, ele tinha feito 14. Ele tinha feito 14 na quinta. Na terça, dia 13 de setembro, ele fez 14 anos. E dia 18 aconteceu. Dia 18 de setembro. Meu Deus do céu, eu achei 14. É. E o mais ruim que foi, assim, sei lá, que é aniversário da minha irmã. 18 de setembro. Foi mesmo no dia do aniversário dela. Eu gosto muito de política. Gosto muito de política, mas eu até candidatei a vereador, 2 mandatos. No segundo mandato eu desanimei, com falsidade. Desanimei com falsidade. Então eu não dou conta eu não dou conta de ser falso, não. Aí eles pelejou comigo para seguir de novo, porque eu fui até bem votado, sabe? Eu tive 124 votos. E as pessoas insistiam comigo para ir na próxima. Eu falei, não, parei. Não gosto de falsidade, não. Gosto demais mesmo, gosto demais de política. Eu saí assim lá de casa 8 horas da manhã, chegava 8h30 da noite, conversando política, na campanha política, por exemplo, sabe? Eu achava bom, eu gosto muito mesmo. Ainda converso muito política ainda. Mesmo eu não candidatando mais, né? Mas eu converso muito política. Mas nenhum outro irmão, não? Eu nunca gostei. Não. Só dos irmãos foi só eu. Eu falo muito pouco de política. Eu falo pra mim e pra ela. Vai, ele, como vereador, assim, ele não tinha aquela liderança, assim, das pessoas falar que não tinha hora para conversar com ele, né? Qualquer hora que você procurasse ele, e podia ser qualquer pessoa. Então, era um amigo, né? Ele era um amigo, como pessoa e como vereador. Era amigo de todo mundo. Para mim. E quando a gente fala em Chicão, pai, o que te vem? Aí, sem palavras. Eu penso em Deus de quando eu comecei a andar com ele, quando eu era menininho mesmo. Ele era muito meu amigo. Nunca deixou fazer trem errado. Sempre conversava comigo. Me explicava as coisas. Se fosse no tempo de hoje, meu filho, nossa Deus, igual eu fui carçar minha primeira botina. Foi um dia que nós estávamos carreando lá na Carpoeira que eu pisei, eu andava de chinelo. Eu pisei num toco lá e furei o pé. Fiquei 15 dias com o pé inchado. Aí o dia que meu pé desinchou, ele comprou uma botina para mim. Mesmo assim, agradeço todo dia. Foi muito bom para mim.
Para mim também, nossa, ele foi assim um pai assim muito rigoroso, sabe? Vamos falar melhor, bravo. Mas eu agradeço o pai que eu tive. Eu agradeço demais. Ixi, brigava demais com a gente quando namorado. Mas foi muito bom. Foi muito bom ele. Muito, muito. Foi prestativo também com nós. A mãe é brava também? Ah, não, mamãe não foi muito brava, não. Ela não era brava, não, mas aí ela passava para ele. Ela entregava nós para ele. Como se diz, para ela não ficar ruim para nós, né? Passava para ele. É o contrário daqui de casa, porque eu já escutei aqui. O pai que é bonzinho. Mas lá não, lá foi. Ele foi mais rigoroso. E o Chicão avô? Nossa, o Chicão avô, olha lá, viu? Foi um vô bem bonzinho, assim, sabe? Muito. Que eu gostava muito, né? De criança. Ainda teus netos eram. Nesse ponto eu puxei ele. Eu gosto demais de criança. E as crianças também. Todo menino gosta de mim. O povo tem gente que até fala comigo, mas por que todo menino que te vê já gosta de você? Vai vendo e vai gostando de você. Lá, não sei. Isso é coisa de pessoa boa. É, verdade. Se gosta do sujeito criança, idoso e bicho, tá bom, pode confiar, pode entregar, né? É mesmo. E vocês dois são avós também? Somos. Sim. Eu tenho uma neta só, ela já fez 16 anos. Eu tenho um netinho de 3 anos, 3 aninhos. De vez em quando ele vai pra roça, fica lá comigo, meu filho. Não, mas doidinho com roça também. Bom demais. E vocês puxaram quais características assim do Chicão enquanto pais e avós? A senhora já falou que é brabo igual ele, né? Ai, ai. Não, mas já não tem que ser, né? Mas se o pai é mais calmo, a mãe tem que ir, né? Eu acho. Ninguém, como se diz, ninguém é igual, né? Mas mais ou menos, eu fui aborrecido. Eu sou aborrecido. Porque eu não gosto de trem errado. O que eu tenho de falar é agradecer a comunidade, né? E quem está assistindo nós agora, né? E se eu falei alguma coisa que alguém não agradou, que me desculpe. Eu também. Não tem muito o que falar, não, mas fico agradecida por, de vez em quando, a gente está encontrando com as pessoas e lembrando dele. Lembrando das coisas boas que ele fez para muita gente. Pelas pessoas carentes, ainda mais, né? A lembrança dele é demais. Às vezes tem dia que eu amanheço, que eu tô lá na roça e eu penso que eu vou vir aqui na Badia e vou ver ele. Não, e no início, que como ele andava só de bicicleta, né? Às vezes eu estava na rua assim, via uma pessoa de bicicleta, pessoa grande mesmo, e lembrava logo dele. Aí já pensava, não é ele não está aqui mais. Mas... Na porta da câmara ficava aquela D20, que cacete de D20, o João Delino e a bicicleta do Chicão atrás, e você viu. Eram as duas naves na porta da câmara. As duas naves. Ele andava de bicicleta mesmo. Nossa, você guardaram aquela bicicleta dele? Que a bicicleta tá lá em casa quase desmontada. Eu ia recuperar ela, mas como o papai era muito pesado, andava demais naquela bicicleta, ela quebrava muito, ela tinha muita solda. Mas ainda tem o formato dela ainda tá lá em casa, na cada mão. Gente, obrigado então, viu? Por nada. Por nada, foi muito eu bom, que foi? Foi demais. As lembranças do nosso pai, né? Foi. Mas eu que falar do papai, as pessoas que me procurar para falar do papai, eu quero ser, eu não deixo para trás, não. Não, e é muito bom as pessoas falar bem dele, a gente, né? Não tem ninguém perfeito, não, mas né, o que as pessoas falam dele
É muito bom a gente ouvir.